Boa tarde a todos que possam estar nos vendo já. Estamos aguardando alguns minutinhos para darmos início à nossa live de hoje. Pergunta se eles estão ouvindo. Gostaria que alguém pudesse nos dar um retorno, se estão nos ouvindo, se está tudo ok com o som, com a imagem. Porque eu não estou ouvindo aqui no telefone. Boa tarde, Silvia. Você nos ouve? Sim, que ótimo. Muito obrigada. Nós estamos aqui hoje começando um novo formato da live. Hoje com 2 participantes. É a nossa estreia nesse formato. Então, agradecemos e pedimos já a compreensão de todos. E estamos muito felizes de estarmos todos aqui nesta tarde, reunidos, para buscarmos mais um pouquinho de aprendizado no Evangelho. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós estamos só aguardando mais uns minutinhos para darmos início a live de hoje, que será feita pela Margarida, a respeito da invigilância. Nós também, Silvia, estamos muito felizes de estar aqui, de poder, mesmo não vendo vocês, saber que vocês estão aí e que estamos podendo compartilhar desse momento de aprendizado e de podermos transmitir energia uns aos outros, mesmo à distância. Boa tarde, Célia, seja bem-vinda. Agora. Muito obrigada a todos pela presença. Boa tarde, Sandra. Nós vamos dando início a essa nossa live de hoje, agradecendo a presença de todos, as vibrações de todos, e gostaria de pedir que neste momento, onde quer que cada um esteja, que possa se desligar um minutinho, fechar os olhos, se sentir nas mãos de Jesus, ir acalmando o seu coração, desligando os pensamentos, deixando todas as preocupações de lado, os desafios do dia a dia, e ir se entregando a esse Deus amoroso que nos sustenta e nos ampara, a Jesus, nosso amigo e irmão maior, pedindo que Jesus e a espiritualidade amiga
que nos acompanha, que nos sustenta, possa estar conosco nesses momentos, nos fortalecendo, nos auxiliando a um maior entendimento do Evangelho que nos vai ser explicado hoje. Que o nosso pensamento e o nosso coração esteja alinhado para recebermos todas as informações e transformarmos em ações. Que Jesus esteja conosco, nos intuindo e iluminando. Que assim seja. Vamos ficar agora, então, com a live de hoje, com a Margarida, sobre a invigilância. Olá, amigos. É um prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos, então, compartilhar com vocês esta lição do livro Boa Nova. Se a gente entrar aqui direitinho, você me dá um retorno aí, por gentileza. Deu certinho? Ok, tá ok. Perfeito. Então, hoje nós vamos conversar sobre a lição da vigilância. Nós vamos encontrar esta lição no livro Boa Nova, Psicografia através de Chico Xavier, né, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pelo Espírito Humberto de Campos. E Humberto de Campos, ele vem trazer para a gente muitos dos acontecimentos que não constam nos evangelhos. Então, ele traz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, as passagens evangélicas agora, no contexto histórico. E para a gente não ficar parada muito explicando, nós vamos entrar praticamente na história. Então, Humberto de Campos nos conta que, aproximando-se o termo da sua passagem pelos caminhos da terra, da terra, quando Jesus aqui estava, ele reuniu os seus 12 discípulos com o fim de consolidar nos corações os santificados princípios da doutrina de redenção. Redenção é libertação. E Jesus fitou serenamente os seus discípulos, os seus companheiros, e no final da sua conversa, no final daquele discurso que ele estava praticamente fazendo, Jesus conversa com eles, fala com eles confidencialmente, porque nem tudo que Jesus falava com seus apóstolos, com seus discípulos, ele passava para o povo. Então, ele falava ali dos serviços grandiosos que estaria acontecendo no futuro. Então, ele perguntou afetuosamente aos seus apóstolos: o que dizem os homens ao meu respeito? Jesus queria saber o que falavam sobre ele. Ele estava no final, praticamente, da sua jornada, isto ele sabia. Então, ele queria um retorno, né? O que eles pensavam a seu respeito. E ele complementa ainda, que, de alguma maneira, os homens teriam já compreendido a substância das suas pregações. Ou seja, pelo que Jesus já trazia, o que Jesus já ensinava, ele acreditava que ele já sinalizava a que ele estava vindo fazer. E alguns dos discípulos começaram a se manifestar. E um deles é João. Então, Humberto de Campos nos conta que João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias e que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Nesse caso, João estava se referindo ao profeta Elias, que vivera no século IX, antes de Cristo. Como consta, como nós vamos encontrar no Antigo Testamento, no livro
no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Eu vou trazer algumas informações, além do que está no livro Boa Nova, para que a gente vá tecendo um raciocínio. E Simão, o Zelote, como relata aqui Humberto de Campos, ele disse que ele relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, por onde Jesus havia passado, que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Observem aqui que João Batista, ele nasceu no ano 2 a.C. Ele foi um pregador judeu e, segundo os evangelhos, ele era primo de Jesus e foi o responsável pelo batismo de Jesus. João Batista foi morto no ano 27 da era cristã. O outro discípulo que se manifesta é Tiago, e Humberto de Campos descreve assim: Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam que Jesus, o Senhor, seria o profeta Jeremias. Olha que interessante. O profeta Jeremias, como o próprio nome está dizendo, né, a sua função, ele profetizou em Judá no final do século 7. E no início do século 6 a.C., conforme nós vamos encontrar lá no Velho Testamento. Eu quero trazer aqui também o Evangelho, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dias, em que ele faz a tradução do grego para o português. E nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 9, versículo 18 e 21, a 21, a mesma passagem evangélica, só que ele traduz da seguinte maneira: que dizem as turbas, ser eu? Pergunta Jesus. E responderam os discípulos e disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas se levantou. E aqui, Haroldo Dutra, ele chama Haroldo Dutra Dias, às vezes eu troco o nome dele, ele diz que levantou é uma expressão idiomática semítica, ou seja, é um termo ou uma frase que assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Então, nós pensaremos assim, levantou-se, ele estaria sentado, levantou, ou estaria deitado, levantou. Só que aqui, ele representa, faz uma referência à ressurreição dos mortos. Ou seja, deitar-se significa morrer, e levantar-se significa ressurreição. Observe, meus amigos, que o nascimento, a infância e a adolescência de Jesus eram fatos provados naquela época. Com exceção de João Batista, os demais que foram citados, Elias e Jeremias, haviam vivido séculos antes de Jesus. Então, o que é que nos leva a esse raciocínio? Essas afirmações, nós podemos claramente entender que o que hoje nós chamamos de reencarnação, na época de Jesus, se chamava ressurreição. Logo, ressuscitar era nascer em um novo corpo, porque se toda a vida de Jesus ali, por aqueles que lá conviviam com ele, era conhecida, Jesus estava, e eles identificavam pelo que Jesus estava trazendo, representava o ressuscitamento, vamos dizer assim, né, daqueles que viveram antigamente, está nos mostrando que hoje nós chamamos de reencarnação, mas que na época de Jesus se chamava ressurreição. Então, logo, ressuscitar para eles, na época, era nascer em um novo corpo. Entre os judeus, a crença da reencarnação com o nome de ressurreição era geral. Os textos do Velho e do Novo Testamento
fazem alusão à reencarnação com o nome de ressurreição. Então, aqui nós temos que lembrar o que Jesus nos ensinava, né? Nos ensina praticamente, que nós temos que ter olhos de ver, prestar atenção, entender o que está nas linhas. A reencarnação, então, segundo a doutrina espírita, ela é um termo novo, né? Foi criado a partir de Kardec. É a volta do espírito a um novo corpo, mas que não tem nenhuma característica com o corpo da vivência anterior. E observem que aqui eles afirmam que a ressurreição de Elias, ou a ressurreição de João Batista, mas no corpo agora de Jesus. Então, por isso que eu fui dando as informações, para que a gente pudesse raciocinar. E Jesus, conta-nos Humberto de Campos, que com essa pergunta de Jesus, que criou-se ali entre seus apóstolos, uma certa perplexidade, e que abalou a pequena assembleia, né, formada pelos apóstolos de Jesus. Mas que Simão foi se deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, e ele exclamou, ele perguntou para Jesus, ou melhor, desculpe, aqui Jesus pergunta, diz assim para os seus discípulos, né? Sabe por que eu atrasei aqui? Porque tem uma certa lentidão na passagem, né? O que eu faço e o que aparece para vocês. Os homens, disse Jesus, se dividem nas suas opiniões. Eu até compreendo que os homens, cada um pense de uma maneira. Mas vós, o que tendes comungado comigo a todos os instantes? Que dizeis que eu sou? Disse Jesus. Então, Jesus pergunta a seus discípulos. E isso aqui cria uma situação meio que embaraçosa, né? Diante dos seus discípulos. E aí, Simão Pedro motivado, se sente impulsionado, então, por uma força e diz a Jesus, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Nós vamos encontrar essa fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Isso. Então, por que nós estamos falando do capítulo? Porque essa expressão, tu és o Cristo, o Salvador de Deus vivo, nós vamos encontrar apenas no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos e de Lucas, existe só a expressão tu és o Cristo. Nessa expressão aqui, de Mateus, que nós encontramos em Mateus, o Filho de Deus vivo tem um significado, que é aquele Deus que atua, que dá vida, e era uma expressão comum entre os hebreus. Enquanto que tu és o Cristo, também é uma expressão grega que significa Messias de Deus. Observe, meus amigos, que aqui começa já a separação, mostrando Jesus como homem, o filho do carpinteiro, e agora o Cristo, né, o Messias de Deus, aquele missionário que veio trazer a palavra do Senhor, que veio nos trazer a oportunidade de renovação. No Novo Testamento, traduzido do grego para o português, de Haroldo Dutra, ele nos traz essa mesma passagem evangélica, agora literalmente traduzida, em que ele traz a seguinte maneira: bem-aventurado sejas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Ele se refere à frase que Simão Pedro disse, né? Que Jesus era o Filho de Deus,
Então ele diz: eu também te digo, tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra também estará desligado nos céus. E nós vamos encontrar isso em Mateus, no capítulo 16, versículo 17 e 19, agora na tradução por Haroldo Dutra, né? E aqui eu trouxe para que a gente possa entender que isso que eu grifei em vermelho, ele traz um significado através deste evangelho. Então, ele diz que igreja, que na verdade se pronunciava no grego iglésias, significa assembleia. E poderia ser, aliás, tem vários significados. Essa assembleia poderia ser uma assembleia popular, uma assembleia dos anfitriões em Delfos, poderia ser uma reunião de soldados, um lugar de assembleia, e por extensão, também poderia ser reconhecida como a congregação dos filhos de Israel. A comunidade cristã também era considerada uma assembleia, ou reconhecida como assembleia, e também o local das reuniões, que aí se identifica como uma igreja. As portas de Hades, Hades aqui, trata-se do mundo dos mortos, ou segundo a literatura grega, e que nós poderíamos então reconhecer como mundo espiritual. Ele também diz, olha, tudo que ligares sobre a terra, ele não prevalecerão, né? Ele diz. O que quer dizer? Não dominarão, não terão o controle, não predominarão. Eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus. O ligares aqui, além do significado de ligar, de atar, de prender, de reter ou de encadear, nos leva a compreender também que tudo aquilo que nós valorizamos aqui na terra, nós também valorizaremos quando estivermos no plano espiritual. Se nós somos, vamos dizer assim, egoístas, se nós desejamos somente os bens materiais, somos gananciosos, esses são valores que nós ligamos aqui na Terra e vamos levar como nossa bagagem espiritual. Tudo que nós desligares no sentido de romper, nos libertarmos, de deixarmos ir, também ligaremos no plano espiritual. Olha que interessante esta interpretação que nos traz aqui Haroldo Dutra, facilitando a nossa compreensão. Então, no livro Boa Nova, ele nos traz a interpretação desta máxima, né? Desta passagem evangélica, que vai aparecer para vocês. Bem-aventurado sejas tu, Simão, a fala de Jesus. Disse-lhes, envolvendo um amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Olha que interessante. Nesta fala de Humberto de Campos, quando ele diz assim, não foi a carne, foi através de você, através de Pedro, ele está nos mostrando um fenômeno mediúnico. Porque aqui Pedro se deixava envolver
pelos ensinamentos de Jesus, e Pedro era o mais velho do grupo. E ele se deixava envolver, ele estava confiante em todos os ensinamentos que Jesus estava passando, estava ensinando, e ele então, ele se mostrou receptível, ele se mostrou um instrumento dócil. E através da psicofonia, ou através da intuição, é que ele transmitiu. Por isso Jesus diz: entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Aquilo não era de Pedro. Pedro estava sendo um instrumento para que ele pudesse, para que até mesmo os discípulos de Jesus reconhecessem que aquilo não era de Pedro. Bendito sejas, diz Jesus, começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Construir a fonte da fé viva, o que nos coloca acessível à influenciação espiritual dos bons espíritos. Esta já é uma lição para nós. Todas as passagens, todos os ensinamentos de Jesus, nós temos que trazer para nós. Então, vejam, quando nós estamos confiantes que não estamos sós, que estamos neste mundo, passando por uma experiência material, mas que nós não estamos sós, temos o nosso anjo de guarda, espírito protetor, e quando nós nos sentimos seguros desta forma, somos auxiliados. Nós nos tornamos mais acessíveis a esse auxílio. E ele vem de que forma? Através da intuição, através de uma página lida, através de um telefonema de um amigo que foi intuído para nos auxiliar. E aqui ele está falando dessa comunicação, desse intercâmbio com a espiritualidade. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo, que é o que está aqui, não é? Então, veja, a partir do momento que eu fortaleço em mim essa confiança, nada e ninguém, nenhum acontecimento faz esmorecer essa nossa fé. E permitindo, portanto, nesse intercâmbio, o enfrentamento de qualquer situação, por mais difícil que seja, com esperança de dias melhores, com a certeza de que estamos assessorados pela espiritualidade. Então, quando Jesus começa a falar, referindo-se a Simão, que ele tinha sido um porta-voz da espiritualidade, um porta-voz que Deus havia falado através dele, Simão começa a se sentir bastante reconfortado, bastante enaltecido. Veja aqui a importância da vigilância. Agora a gente já começa até a falar sobre isso, da vigilância do médium. Vamos partir do princípio que todos nós somos médiuns, porque todos nós temos este recurso de entrarmos em contato com a espiritualidade através do nosso pensamento. Basta nós sabermos qual é o tipo de sintonia que nós estabelecemos. Então, nessa passagem ele diz assim: enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, ele devia estar se sentindo até diferenciado em relação aos seus companheiros. Jesus, o mestre, prosseguiu, isso Humberto de Campos nos dizendo, prosseguiu esclarecendo a comunidade onde ele estava, né, quanto à revelação divina no santuário do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria as bases do futuro. Então, nós vamos analisar 3 coisas aqui. A postura, a atitude de Simão. Simão Pedro, ele havia personalizado o acontecido. Ele achou assim: nossa, como eu sou bom, não é? Como eu consegui esse feito. Enquanto que Jesus, ele diz assim, que através daquele fenômeno
que era a mediunidade de Simão, daquele fenômeno do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, que ele, Jesus, estabeleceria no santuário interior do espírito do homem, através da mediunidade, as bases do cristianismo. E as bases do cristianismo, Jesus sempre nos ensinava que existem muitas moradas no mundo do meu Pai, de meu Pai. Se existem muitas moradas, existe um intercâmbio. E esse intercâmbio, ele acontece a partir da mediunidade. Então, ele diz, quando o homem perceber-se como um instrumento capaz de manter este relacionamento, a fé está consolidada, porque ele já não se sente apenas como um espírito encarnado, ele se sente, ele se reconhece como um espírito, ocupando um corpo material. Humberto de Campos nos leva a pensar também em outro sentido para a fala de Jesus em relação a Pedro. Pedro, permitindo o fenômeno mediúnico, representaria simbolicamente esse esteio. O que é esteio? Não é pedra? Não é, vamos dizer assim, uma base sólida sobre a qual repousaria as bases do pensamento cristão. E essa base, pensem, essa base do intercâmbio com a espiritualidade é algo negado, excluído ao longo da história, principalmente nas religiões ortodoxas, tradicionais, que é justamente a revelação espiritual. Essa revelação espiritual é o fato do intercâmbio com a espiritualidade. E nesse instante que acontece esse fato, Jesus começa preparando os companheiros para os acontecimentos que viriam logo depois. Que até então, os discípulos acompanhavam Jesus em todos os seus trajetos. Então, Jesus, sabedor do que viria, do que iria acontecer logo em seguida, já que ele estava no final já do seu trabalho, ele começa a preparar os companheiros. Então ele diz: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam, não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivesse a claridade reveladora. Só quero checar com vocês, realmente está chegando mais atrasado aí, né? Está? Mas tudo bem. Então vejam, ó. Jesus preocupado que quando começasse a passar por toda aquela situação que nós conhecemos, do seu julgamento, de toda a violência que Jesus passou, ele preparou seus discípulos para que no momento da prova, no momento da dor, eles não titubeassem. Então ele diz que através da palavra de Simão tivesse essa claridade reveladora de quem ele era. E o que ele estava fazendo ali. E Jesus diz que ele viera cumprir as profecias. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus. O que ele quer dizer com isso? É que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei do testemunho.
Então, Jesus era conhecedor de tudo aquilo que ele iria passar aqui na Terra. E que ele precisava fazer cumprir as profecias, porque antes da sua vinda, ele era esperado. O Messias era esperado para que ele viesse transformar o mundo do jeito que estava. Então, as citações no Velho Testamento que falavam da vinda de Messias, e Jesus disse, muitos dos sinais que Jesus fazia cumprir para que eles tivessem certeza de que ele era o Messias prometido. Então, dar credibilidade ao povo inculto da época com um endosso de quem ele era e da sua missão como enviado de Deus. Vamos trazer isso para nós mesmos. Todo ensinamento de Jesus é atemporal, não tem época, não tem um momento certo de nós falarmos assim, isso aí era na época de Jesus. Jesus usava os meios que ele tinha didaticamente para ensinar, para ficar na memória, para que até hoje ficasse inalterado. Mas ele traz sempre o ensinamento embutido, e que nós temos que trazer para nós. Jesus nos ensina aqui com esta fala, que as adversidades, as dificuldades que nós passamos, mesmo neste momento que estamos vivendo, faz parte da nossa programação reencarnatória. Como colheita, não como castigo, mas colheita dos nossos atos em existências anteriores. E que a fé, nesse momento, ela tem que ser uma fé sólida. Ela não pode titubear diante do sofrimento, diante da dor. Ter fé, ter confiança, não nos isenta de passar pelas dificuldades que temos que passar. Mas ele dizia aqui, vocês sabem quem eu sou. E nós sabemos que somos espíritos imortais. E que se estamos aqui nessa grande escola, é com o objetivo de aprendermos, de nos conhecermos, de fortalecer em nós as virtudes que trazemos. E Jesus reafirma que a claridade reveladora, através da mediunidade de Simão, de que ele era o Cristo, tem que trazer o endosso para passar pelas dificuldades. Então, se nós sabemos quem é Jesus, o governador do nosso planeta, o nosso irmão mais velho, e que através dos seus ensinamentos ele é o nosso modelo, por que temos que nos sentir tão inseguros? E olha que interessante, havendo uma pequena pausa nesse pequeno discurso de Jesus, Filipe aproveita e pergunta para Jesus. Filipe, um dos seus discípulos, pergunta para Jesus: Mestre, como é que pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Observem a pergunta de Filipe. Vamos trazer isso para nós. Corresponde ao nosso pensar. Muitas vezes, quando a gente observa, nesses momentos mesmo, muitas famílias que, no nosso conceito, são famílias que procuram trilhar o caminho do bem, estão passando por determinados sofrimentos de desencarnação de entes queridos. Quantos de nós já não perguntamos? Se a pessoa faz tanto bem, por que ela vai passar por tanto sofrimento? Em relação a nós mesmos, se procuramos andar direitinho, fazemos tudo que o Evangelho nos ensina, por que ainda temos que passar por determinadas provas? Essa é a pergunta de Filipe. Então, os discípulos de Jesus,
eles representam também cada uma das nossas dificuldades morais, cada uma das nossas inseguranças. E por essa razão, eles, as perguntas, os questionamentos, as situações vividas, muitas vezes nos levam a nos identificarmos com eles. E Jesus, na sua serenidade, sem trair qualquer tipo de sentimento, ele responde a Felipe: vim ao mundo para um bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Olha que interessante. Olha a posição, a postura de Jesus. Aqui, olha, ele diz: além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Jesus, nesta fala, ele nos ensina a resignação operosa. Eles vinham ao mundo para um bom trabalho. Por que nós viemos ao mundo? Por que nós reencarnamos? Temos um bom trabalho a realizar no nosso autoaperfeiçoamento. E cada um de nós viemos num lar que necessitávamos. Recebemos como nossos filhos, entes queridos, as pessoas que temos obrigações a cumprir. Então ele diz: tenho que corresponder aos sábios desígnios de Deus. E esta resignação operosa é a aceitação do coração, sem revolta, das nossas condições da reencarnação atual. E Jesus também nos fala da sua missão em lutar contra o mal, não teoricamente, mas de uma forma ativa. Jesus esteve ao lado dos chamados párias da sociedade. Ele não diz? Os escravizados, os que estão nos cativeiros do sofrimento, do pecado, da expiação, dos pobres e oprimidos. E aqui, ó, nós deixamos também uma pergunta. Nós deveríamos nos questionar: como será que Jesus seria identificado hoje? Como um ativista? Porque ele busca o bem-estar daqueles que estão em sofrimento? E ele diz: instituindo uma luta na terra. Perene significa eterna, contra o mal. E para fazer isso, ele tinha que dar o testemunho. Ele não podia só ficar na palavra. Tinha que dar o exemplo. Então, Jesus diz assim: na consideração dos meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. O que significa isso? Aqui ele também nos ensina, de uma forma muito clara, aquilo que normalmente aqui na Terra a gente percebe. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus mostra-nos o contrário. Quando demonstramos aquilo que aprendemos com os ensinamentos de Jesus, só nós realmente demonstramos através da nossa atitude, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Porque lá é que estão realmente seladas os nossos valores morais, os valores que abraçamos. Então, dar uma palestra, falar dos ensinamentos de Jesus é fácil. Aplicá-lo no meu dia a dia, aí é outra coisa, é isso que Jesus está dizendo. Porque, na verdade, hoje, quando a gente vê, falamos uma coisa, nos posicionamos nas redes sociais,
e o nosso posicionamento não condiz com os ensinamentos de Jesus, é porque esse ensinamento não está enraizado em nós. Ele está só no nosso intelecto. Nós achamos bonito, mas não o utilizamos, porque ainda não o apreendemos. Apreender é fazer parte de nós mesmos. E nos diz Humberto de Campos que os apóstolos entreolharam-se, surpresos, e Jesus então continuou: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. O nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Vejam que Jesus sabia o que ia passar. Isso não justifica a violência. Era assim que se tratavam os homens que iam contra o sistema, o regime da época. Era considerado como uma ameaça. Hoje não se utiliza a cruz, mas se utilizam outros meios. A violência usada era a responsabilidade dos homens. Jesus sabia com quem ele estava mexendo. E ele ainda diz: mas durante esse processo sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Vejam, meus amigos, que aqui Jesus está dizendo que, mesmo sabendo que iria passar por tudo aquilo, ele não se sentiria abandonado. Vejam, vamos trazer para nós esse momento que estamos vivenciando. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provas difíceis, temos que sentir-nos amparados. Ele diz: terei o meu espírito voltado para o seu amor. Vamos manter-nos ligados no amor de Deus, no amparo que Jesus nos oferece. Olha a resignação diante daquilo que eu não posso mudar. Quando eu digo que é operosa, é porque eu devo buscar auxílio em todos os sentidos. Na doença, o auxílio médico, o auxílio de hospitais, na necessidade material, o auxílio dos amigos, das pessoas que podem nos auxiliar naquele momento, na busca de um ganha-pão diferente daquele que eu hoje, até então, executava. Quantos potenciais da alma estão sendo descobertos diante dessas dificuldades de se manter o emprego que antes tínhamos? Vejam, a obediência em relação aos desígnios divinos é o consentimento da razão. O consentimento da razão porque eu estou diante de provas que eu não posso mudar, não tenho como alterar, ela foge do meu controle. Então, eu estou me submetendo à vontade de Deus, através das suas leis. E nenhum de nós estamos livres de passar por essas dificuldades. Então, o conhecimento, ele nos instrumentaliza para não nos deixarmos levar pelo desespero, pela descrença. Nos ensina, então, gente, que não estamos desamparados. E continua, então, Humberto de Campos, que o mestre calou-se comovido, a pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Humberto de Campos nos diz que Jesus calou-se
E aquela pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender ainda a amplitude das advertências de Jesus. Foi aí que Simão Pedro, modificando a sua atitude mental, porque até então ele estava seguro, mas quando Jesus começou a falar sobre o que aconteceria, Simão Pedro titubeou em sua fé. Ficou com medo e dirigiu-se a Jesus, a falar com Jesus. Deixou-se levar na esteira, diz aqui Humberto de Campos, das concepções falíveis do seu sentimento de homem. Aproximou-se de Jesus e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que vos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha que interessante, meus amigos. Quando Pedro titubeia em sua fé, ele traz Deus para a nossa categoria de homens falíveis. E Jesus, e nesse momento nós também temos que trazer para nós a nossa visão neste momento que estamos passando. Quando somos invigilantes, nós abrimos a nossa guarda e permitimos o assédio dos espíritos inferiores. E por sintonia, nós nos desesperamos, nos revoltamos. Olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, retira essas palavras. Jesus exclamou com serenidade enérgica: Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Olha a fala de Jesus. Aqui nós também temos que entender que Jesus não deixava passar a oportunidade de ensinar. E Pedro, nesse momento, ele se deixa levar por pensamentos típicos do ser humano, do homem Pedro. Por isso que ele faz uma diferença aqui. Do homem Pedro, já não era mais o Pedro mediunizado, vamos dizer assim. Agora era Pedro mesmo falando. E conta Humberto de Campos que diante desta fala de Jesus, Pedro ficou... e Jesus ainda diz assim: aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Imaginem vocês a reação de Pedro numa situação como essa. E Jesus, então, diz Humberto de Campos, ele percebe que o pescador se emocionara até as lágrimas. Então, ele prepara-se para a retirada e disse aos seus companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. Olha que interessante nesta fala de Jesus. Diante da reação de Pedro, Jesus diz: aquele que acredita em mim, renuncie seus medos, suas inseguranças, mas tome a sua cruz. Ou seja, todas as nossas dificuldades, toda a nossa programação reencarnatória, ela não se modificará a partir da crença nos ensinamentos de Jesus. Mas nós teremos mais coragem, porque agora nós compreendemos. Os seus ensinamentos nos dão mais clareza de raciocínio, nos dão mais fortaleza de ânimo. Sigam os meus ensinamentos.
Jesus dizia: ninguém vai ao Pai senão através de mim, que é através desses ensinamentos. Então, conta-nos Humberto de Campos que no dia seguinte, a pequena assembleia, ou a pequena comunidade, se pôs a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde, cabisbaixo. Imaginamos nós, né, como ele estaria chateado. Simão seguia humilde, cabisbaixo, não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ele ponderara melhor as suas expressões irrefletidas e ele reconhecia que o mestre o perdoara. Mas ele, como qualquer um de nós, ficou com aquilo, né? Então ele resolveu se aproximar de Jesus e perguntou a Jesus: mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? E Jesus, na sua bondade infinita e tranquilidade, responde. Ah, não, Pedro ainda pergunta: alguns minutos antes, não haveis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Está atrasado o nosso slide, mas ele vai. Então, Jesus diz a ele, olha para ele de uma forma muito carinhosa, nos diz Humberto de Campos, diante da pergunta que ele faz. Por que motivo, então, Jesus, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Quer dizer, Pedro pergunta, um momento antes eu transmitia, eu estava inspirado por Deus. E logo depois, eu fui reconhecido como intérprete dos inimigos da luz? E Jesus responde, Simão, ainda não aprendeste com extensão da necessidade da vigilância. Então, Jesus falava aqui, meus amigos, da sintonia, da necessidade de permanecermos firmes em nossos valores morais, da necessidade de mantermos a nossa fé, sem que seja a fé vacilante, porque somos assediados pelo plano espiritual inferior. E ele pode encontrar ressonância nos nossos pensamentos. Então, dependendo do que nós pensamos, nós atraímos. E quando atraímos forças inferiores, nós ficamos enfraquecidos na nossa luta diária. Então, aqui, Jesus diz assim para Pedro, a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te leves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e desespero das trevas por sua própria imprevidência. Veja que interessante e que importante sabermos disso. Dependendo do que nós pensamos, é o que nós atraímos. Temos que vigiar-nos como espíritos que somos. Diante das dificuldades, não deixarmos esmorecer a nossa fé, a nossa coragem. Um pensamento de amor, nos ligamos à espiritualidade. Uma palavra fútil, um momento de aspereza, uma consideração menos digna dentro do nosso mesmo lar, nós estamos entrando em sintonia com a espiritualidade inferior, porque eles encontram ressonância naquilo que trazemos. E ele ainda diz, nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar.
Porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas dos céus. Olha que interessante, Jesus, aqui nós já estamos caminhando para o final, Jesus está alertando a Pedro que ele chamou a atenção de Pedro, apesar de amá-lo, de considerá-lo seu companheiro de jornada, ele está chamando a atenção de Pedro que na terra, como encarnados, nós temos sim que estar sempre vigilantes. E mesmo que entre os nossos entes queridos, nós encontraremos aqueles que ainda não pensam como nós, que ainda não abraçaram o Evangelho como norma de conduta, e que nós temos sim que resistir a determinados convites, a determinadas insinuações, a conselhos, quando trazemos enraizados dentro de nós os conhecimentos do Evangelho. E aí termina dizendo Humberto de Campos, acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Meditar é pensarmos em recomeçar. Vejam, o mundo atual avança sem tréguas, a indiferença moral. E ela permeia as nossas atitudes. Então, nós temos que estar vigilantes naquilo que falamos, naquilo que compartilhamos com as pessoas. Todos nós somos formadores de opiniões. E hoje, com as redes sociais, vamos plantar amor, semear os ensinamentos de Jesus através da nossa fala, das escolhas que fazemos, das posturas que tomamos. E Jesus continua sendo o nosso guia e o nosso modelo em todas as situações. Um grande abraço a todos. Vamos aproveitando esse momento em que estamos tão conectados com a espiritualidade, em que tivemos a oportunidade de rever nossos comportamentos, tomarmos consciência da nossa própria invigilância. Vamos mantendo essas vibrações, procurando fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e nos prepararmos para recebermos toda a energia do passe que a espiritualidade amiga vem derramar sobre cada um de nós. Que possamos nos colocar receptivos a toda essa energia que vamos recebendo, nos concentrando neste momento apenas em nós, em recebermos esse amor. Haverá um momento em que vibraremos pelos nossos entes queridos, mas agora, neste momento, vamos nos mentalizar Jesus. Vamos receber essa energia do passe, colocando-nos ligados a Jesus e a espiritualidade, sem nada precisarmos pedir, porque sabemos que Jesus bem sabe o que cada um necessita e Ele nos enviará de acordo com as nossas necessidades, aquilo que for melhor para cada um. Que possamos sentir a energia
e o amor de Jesus penetrando pelo alto da nossa cabeça e nos invadindo célula a célula. Obrigada, Jesus, por essa bênção de luz e de amor que recebemos pelo passe, por estarmos tão reabastecidos e agora sim temos condições de auxiliar aqueles que amamos. Que neste momento possamos estar vibrando por aquele irmão, por aquele parente, por aquele conhecido, que sabemos estar em necessidade e que possamos levar as nossas melhores vibrações até essa pessoa. Que vibremos pelos conhecidos, mas também pelos desconhecidos, por todos aqueles que possam estar enfrentando uma doença física ou mental, passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade de relacionamento. Que neste momento essas pessoas possam sentir um sopro de luz e de vida, uma energia que as invada e que lhes dê coragem, que lhes dê ânimo a continuar a caminhada. Que o nosso amor, que a nossa energia possa chegar a todos os necessitados. E agradecido, Senhor, imensamente por esse momento de ensinamento, por esse momento de reflexão e de paz. Nós te pedimos que nos acompanhe ao longo dessa semana, nos fortalecendo, nos intuindo, nos trazendo à memória os seus ensinamentos sempre que o momento for difícil, nos exigir maior atenção, maior cuidado, que nós saibamos nos voltar a Ti, Jesus, e pensarmos como o Senhor agiria. E a partir daí, tomarmos as nossas decisões. Gratidão imensa, Jesus, por este momento, e que a Tua paz e o Teu amor esteja conosco ao longo de todo este dia. Que assim seja. Eu queria pedir só mais uns minutinhos para vocês, para nós darmos um recadinho, comunicando que as nossas lives são sempre às segunda, às 20 horas, às quintas, às 14, às sextas-feiras, às 19 e aos domingos, às 10 da manhã. E todos são muito bem-vindos e nós agradecemos muito a presença de vocês aqui hoje e queremos também pedir e agradecer àqueles que podem e estão colaborando com a nossa Casa Espírita, a Irmã Francisca, com as doações para as cestas básicas. Pedimos que neste momento em que estamos em isolamento social e não temos como montar as cestas de alimentos, que as doações sejam feitas em dinheiro, através das contas do CEFIF, que vocês encontram todos os detalhes lá na nossa página da CEFIF e também no YouTube.
e que vocês possam estar nos acompanhando. Essas lives ficam gravadas, vocês podem rever lá no YouTube. Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos e que Jesus esteja conosco, nos abençoando. Boa tarde. Obrigada, Margarida. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.